E vamos lá! Hoje a gente vai falar, nosso primeiro tema, sobre por que você acorda tão cansada, mesmo dormindo bem. Eu tô falando aqui com mulheres autoimunes, independente da idade, tá? O que a gente vai trazer hoje aqui é quais são esses motivos do seu cansaço. Como eu já falei, a gente vai conversar aqui durante 15 minutinhos, bem direto ao ponto, e eu vou trazer sempre um tema importante para você, mulher autoimune, para que esse tema te ajude a melhorar o seu dia a dia, melhorar a sua rotina, melhorar a sua qualidade de vida. Nesse momento aqui, a partir de hoje, tá? Você já vai aplicar na prática, na vida real, o que eu vou te ensinar aqui todos os dias, às 7 horas da manhã, na alimentação, na suplementação, no sono, na atividade física, no gerenciamento do estresse, tudo que você achar que é importante para você, que se aplique ao seu caso, você já vai levar para a prática, para isso te ajudar aos pouquinhos, todos os dias um pouquinho, a melhorar a sua qualidade de vida, para te ajudar a chegar a essa remissão que você tanto deseja, né? E hoje a gente vai falar sobre esse problema que, assim, 99% das mulheres autoimunes se queixam, que é a fadiga, né? E a fadiga é interessante porque muitas vezes ela pode ser confundida com outras causas. Exemplo, você pode ter tido uma semana muito estressante, muito cansativa, pode ter sido uma semana em que você se sobrecarregou mais mentalmente, no trabalho, na vida diária, e você pode confundir a fadiga que você está sentindo todos os dias, quando acorda de manhã, com essa sobrecarga pontual aí que você está passando na sua semana, no seu mês. Então, primeiro ponto, que pode mascarar esse sintoma e te fazer não procurar a ajuda certa, né? Não procurar resolver da forma certa. Então, você vai tomar mais café durante o dia para conseguir levar adiante e finalizar aquele dia, né? Você vai tentar outras estratégias que, na verdade, não vão resolver a fadiga, elas só vão mascarar o problema. Talvez elas te ajudem ali naquele momento, naquelas 2 primeiras horas ali, mas depois essa fadiga vai voltar. Porque, na verdade, a causa real dela, se você é mulher autoimune, né, é justamente por causa da doença autoimune. Eu vou te explicar por que essa fadiga acontece. Mas antes disso, o que eu quero que você entenda é que qualquer fadiga muito persistente, e quando eu falo fadiga muito persistente, é aquela fadiga que já está durando aí um mês e meio, 2 meses, você já percebeu que não está acontecendo nada de diferente na sua rotina em relação à demanda mental, demanda física, estresse emocional, que justifique essa fadiga. E você, mesmo dormindo ali suas 6, 7, 8 horas, você acorda no outro dia cansada. Sabe aquele cansaço que o café não resolve? Você até toma aquele café para ver se consegue reagir. Aquele café faz um efeito ali alguns minutinhos, talvez algumas horas, mas depois a fadiga volta. E normalmente, assim, ela não tem um horário específico para voltar. Ela pode voltar em qualquer horário do dia, tá? Mas assim, depois do almoço, final de tarde, é mais comum que ela aconteça com mais intensidade. E isso incomoda demais, porque é justamente no momento do dia em que a gente precisa ter produtividade maior, né? A gente está trabalhando, enfim, está resolvendo coisas, a gente precisa daquela concentração, daquele foco, e é o momento em que a fadiga vem. E aí não adianta o café, tá? Não adianta o termogênico para ir treinar, porque também, para fazer o treino do dia, aquela fadiga vai estar ali. E muitas vezes a mulher se sabota. Hoje não dá, hoje eu tô cansada, amanhã eu vou, né? Preciso de um termogênico, de um pré-treino, para poder melhorar essa fadiga, melhorar esse cansaço e eu conseguir ir para academia. Só que, como eu tô falando aqui, esse termogênico, esse pré-treino não vai resolver a fadiga. Ele pode até dar aquele piquezinho naquele momento, mas a fadiga vai voltar, tá? E aí você não vai conseguir levar adiante esse treino. Esse é o grande problema. Então, por que a fadiga acontece? E quais são as estratégias que a gente pode já incrementar no dia a dia que não mascarem o problema, mas sim que eles consigam resolver de alguma forma, né? Aliviar.
Primeira coisa, né? Na doença autoimune, toda mulher que é autoimune sabe que o seu sistema imune tá ali lutando para te proteger. Só que, para que isso aconteça, ele acaba atacando as células que não deve atacar. Então, se você tem artrite reumatoide, é porque o seu sistema imune desregulado, ele está atacando suas articulações. Mas por que ele faz isso? Essa é a grande pergunta, né? Que a causa, teoricamente, pela medicina tradicional, não se explica. É uma genética, é uma desregulação do sistema imune, né? Não existe uma explicação, uma justificativa real. Mas, quando a gente trabalha com a visão integrativa, que é o meu caso, eu sou nutricionista integrativa, a gente entende que o corpo da gente é um todo. A gente não funciona só a partir dos genes, a gente não funciona só a partir do que come, tá? Mas é isso tudo junto. Então, quando a gente fala em mulheres autoimunes, que é o público que eu trabalho, o público que eu escolhi trabalhar, porque eu entendi na minha prática que existem muito mais mulheres autoimunes do que homens, e isso não é por acaso. A mulher tem uma predisposição genética e ela tem uma predisposição também hormonal. Por isso que as mulheres têm mais tendência a desenvolver doença autoimune do que os homens, tá? Em bem maior quantidade. E isso tem também um histórico, uma relação direta com aspectos emocionais, aspectos comportamentais, que é uma coisa que ultimamente também eu tenho estudado bastante para entender e poder ajudar de uma maneira mais direta, mais específica, as minhas pacientes, que são mulheres. Então, nesse ponto do emocional, do gerenciamento do estresse, de questões, né, de dificuldade de gerenciar essas emoções, as mulheres, assim, elas saem na frente, porque existe uma sobrecarga emocional muito grande nessas mulheres autoimunes em algum momento da vida. Talvez foi na infância, talvez foi na adolescência, talvez seja hoje, que desencadeou, que ativou esse gene que estava lá dormindo, da autoimune, e ele se manifestou. Como assim? A doença apareceu. Então, aquela mulher já tinha aquele gene para aquela doença autoimune, ou para mais de uma, é muito comum também. E o estresse, junto a essa genética, junto à deficiência de alguns nutrientes, junto a um estilo de vida muitas vezes ruim, né? Sedentária, a mulher que dorme mal, muitas vezes ela ingere bebida alcoólica com muita frequência, ela fuma. Então, alguns aspectos da vida vão se reunindo ali aos pouquinhos, cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho. Não é do dia para a noite. Às vezes leva anos para essa mulher despertar esse gene da autoimune e ele se apresentar como doença, né? Eu estou falando tudo isso porque eu quero que você entenda por que essa fadiga acontece. E, na maioria das vezes, a fadiga é o sintoma que incomoda mais. Às vezes a paciente tem artrite e ela tem muita dor articular, ela já está percebendo rigidez articular, né? Muita dor, muito desconforto, ela não consegue fazer as atividades do dia a dia por conta dessa incapacitação que a artrite causa, principalmente quando ela vai evoluindo, tá? Se isso não for cuidado o mais rápido possível, e quando eu falo do cuidado, gente, eu não estou falando só da medicação imunossupressora, né, do corticoide, não é só isso. Eu sempre falo aqui sobre isso, já tiveram pessoas lá nos stories, na caixinha de pergunta, que já chegou a me perguntar se eu sou contra remédios. Eu não sou contra remédios, mas eu entendo e realmente é fato que o remédio sozinho não resolve. Não adianta um anti-inflamatório, por mais potente que ele seja, se o corpo está inflamado. Se esse terreno biológico, quando eu falo terreno biológico, eu quero que a gente entenda assim, é como se o nosso corpo fosse uma terra, né? Um terreno mesmo. Dependendo do estado em que esse terreno está, se ele está bem nutrido, se ele está deficiente, se ele está pobre, se ele está mal cuidado, né? Não tem corticoide que resolva aquela dor, aquela lesão na pele da psoríase, aquele vitiligo. Não tem. Porque é uma luta aí, né, injusta. É a medicação sozinha contra um corpo que está todo inflamado. Um corpo que está sempre ali pedindo socorro. Que está desequilibrado, que está faltando nutriente. Em que o intestino está permeável demais, ele está cheio de buraquinhos, que favorece esse desequilíbrio da imunidade. E a imunidade começa
a te atacar. Por que ela começa a te atacar? Porque ela não sabe o que está fazendo. A desregulação do sistema imune, da autoimunidade, acontece porque o sistema imune começa a atacar o que não deve atacar. Justamente porque ele está sem saber o que fazer. O corpo está inflamado, o estresse está aumentando o cortisol o tempo todo. E esse aumento do cortisol vai ficar o tempo todo estimulando mais inflamação. Vai ficar o tempo todo estimulando mais o sistema imune a te atacar. Então, enquanto você não conseguir gerenciar o estresse, você entender que controlar o estresse, controlar esse lado emocional, ele faz parte do tratamento, não vai adiantar você tomar corticoide, você passar o corticoide na psoríase. Então, eu não sou contra medicamentos. Já me perguntaram isso e eu já falei, eu não sou contra medicamento. Mas eu sou contra a medicação sozinha. Não adianta a gente querer se enganar e achar que passar aquele corticoide tópico vai resolver o problema. Por exemplo, da psoríase. Certo? É um conjunto. Da mesma forma que aquela psoríase, que aquela artrite, que aquele vitiligo. Eles surgiram ao longo de uma vida, como eu disse aqui, não é do dia para a noite que a autoimune aparece. Da mesma forma que levou um tempo para aquela doença aparecer e piorar dia após dia, sendo alimentada pelos hábitos, né? Não é do dia para a noite também que ela vai desaparecer passando só uma pomadinha. Usando só o corticoide vioral, né, para artrite, por exemplo. Eles vão ajudar, mas como eu disse, não adianta a medicação se o corpo está inflamado. Não tem corticoide que vai resolver enquanto esse corpo está aí desequilibrado, inflamado, a imunidade cada vez mais desregulada. Então, cuidar da casa é muito importante. E a gente consegue cuidar da casa indo para o básico, tá? Comendo melhor, tirando aqueles alimentos que estão hiperativando a imunidade, que quem vai descobrir isso é um nutricionista de preferência, tá? Muitas vezes a gente fica ouvindo na internet, porque o glúten, porque a proteína do leite, né? Realmente procede, porque são alimentos que ativam mais a imunidade. Então, se ativa mais a imunidade, isso vai desequilibrar a resposta do seu sistema imune, ele vai ficar mais maluquinho ainda, atacando suas células, atacando seu corpo. Então, na maioria das vezes, quando a gente tira glúten, quando a gente tira proteína de leite, a gente dá uma reduzida, tá? Nessa autoimunidade, mas também não é só isso. Por isso que é importante o olhar de um nutricionista para entender como é que está a sua rotina, seus hábitos, sua alimentação e de acordo com o que você está fazendo aí, vai haver a retirada, a exclusão, a substituição de acordo com a sua necessidade, tá? Mas não é aleatório assim. E aí vem, além dessa questão da alimentação, vem o sono, vem o controle do estresse, porque um sono de qualidade e um controle de estresse todos os dias, a gente sabe que tem situações que a gente não pode resolver, então se a gente não pode resolver, a gente deixa pra lá. Isso é sabedoria. Porque na maioria das vezes, as minhas pacientes, o que eu percebo que são muito estressadas, que perdem o controle no dia a dia, na rotina, com a família, com o trabalho e com outras questões, que piora a autoimunidade, é porque essas mulheres querem controlar as coisas, as pessoas e as situações. E apesar de eu não ser psicóloga, mas isso é muito óbvio. As mulheres falam, eu estou estressada com o trabalho, com a família, com o marido, com a casa, ou com tudo junto, tudo ao mesmo tempo, né? E esse desejo de querer controlar tudo sobrecarrega. E essa sobrecarga, gente, quando a mulher tem a tendência a desenvolver a autoimune, é como se fosse a gota d'água do copo que falta para aquele copo transbordar. Então ela tem a genética, ela já tem outras questões na vida dela que estão desequilibradas, que ela precisa olhar, que ela precisa cuidar. E aquele estresse todo dia um pouquinho, né? Aquela dificuldade de delegar, aquele controle que ela precisa ter sobre tudo, aquela dificuldade de dizer não, pega tudo para fazer, aceita tudo que todo mundo diz. Isso vai gerando uma sobrecarga, assim, que uma hora a conta chega. Então, se você já tem a predisposição para autoimune, tá? Você tem duas opções, você tem dois caminhos. Mari, na minha família tem vários casos de autoimune. A mãe, a avó, tá? Tranquilo. Tudo indica que você tenha esse gene que te predispõe para autoimune. Mas daí a você desenvolver a autoimune é bem diferente, gente. É bem diferente porque o ambiente é que vai determinar isso. Então, se você se expõe a essas coisas que eu falei aqui até agora do ambiente, a chance daquele gene acordar
de você despertar ele, cutucar ele acordar e você desenvolver a autoimune, seja a mesma autoimune que a sua mãe tem, que a sua avó teve, ou outra, é muito grande, tá? Mas entenda que o ambiente despertou o gene. Se você não tivesse despertado o gene, ele não teria acordado e você não desenvolveria nenhuma doença autoimune, apesar de ter vários casos na família. Então isso é muito importante. E aí eu volto mais uma vez, eu não tenho nada contra remédios. Seja o corticoide via oral, seja o tópico, o imunossupressor, o imunobiológico, qualquer medicação que você falar para mim, eu não tenho nada contra. Mas o que a gente tem que perceber é que a medicação sozinha não vai resolver o problema, tá? E a fadiga, resumindo, que é o tema da nossa conversa agora, tá? Vem justamente dessa luta interna que o corpo está travando para te proteger. Porque a imunidade, ela precisa te proteger, né? O objetivo principal da nossa imunidade é proteger a gente de bactérias, de vírus, de invasores indevidos que alcançam o nosso corpo todo dia. Do ar que a gente respira, a água que a gente bebe, né? Os vírus e bactérias dos ambientes em que a gente está. A nossa imunidade foi feita para isso. Para quê? Para ela tomar a frente, atacar aquele vírus, aquela bactéria, aquela toxina, né? Seja o que for, e proteger. Na mulher que é autoimune, o que é que vai acontecer? A imunidade, ela vai fazer isso, mas ela também vai começar a atacar o próprio corpo. E aí vem toda essa história que eu contei, que eu não vou repetir, né? Quem quiser assistir depois a live do começo vai entender melhor, para eu não ficar repetitivo. Então, se você já tem essa desregulação da imunidade, entenda que a sua imunidade está 24 horas por dia nessa batalha, nessa luta. Te protegendo e ao mesmo tempo te atacando, te protegendo e te atacando. Enquanto você não olha lá para a base do iceberg, que está submersa na água, e vai focar no seu controle do seu estresse, em dormir melhor, em repor vitaminas. Muitas vezes você está com deficiência grave de vitamina D. A vitamina D tem um importante papel na regulação da imunidade e na redução da inflamação. Então muitas vezes você está com uma vitamina D de 20 e está tomando café na hora que se sente cansada. Não vai resolver seu problema. Às vezes você está com a vitamina B12 de 200, sendo que a vitamina B12 ideal que a gente precisa ter é em torno de 900 a 1000. Então, são coisas básicas que às vezes a gente não sabe que são importantes e a gente negligencia, tá? Porque a gente não sabe. E fica tentando buscar caminhos rápidos ali, atalhos, para resolver os sintomas. E no caso da fadiga, é exatamente isso. A gente busca o café, a gente busca o termogênico, o pré-treino, para ver se consegue ir para academia ali pela força, né, que você tira de algum lugar para conseguir treinar. E muitas vezes não consegue, não tem desempenho mental, não tem desempenho físico, não tem disposição para fazer nada. E observe que uma coisa vai levando a outra. Se você está fadigada, você está indisposta, você está sem energia. Aquilo ali já te faz desencadear outros hábitos ruins, concorda? Você vai querer comer mais doce, você vai querer ficar mais tempo no sofá. Você não vai querer ter disposição nenhuma para ir para academia, para caminhar, para nada. Então, um hábito ruim vai levando a outro, que vai levando a outro, e de repente, quando você percebe, você aumentou muito de peso, você piorou a dor articular que você tinha, que talvez não era uma artrite ainda, você estava ali no início do processo inflamatório, mas esse hábito ruim que você ficou tendo todo dia um pouquinho, acabou ativando o seu fator reumatoide, e aí é artrite reumatoide. Quando o fator reumatoide altera, é artrite reumatoide, não tem escapatória. Né? Então, uma coisa vai levando a outra. Mais uma vez eu repito, por isso que a medicação sozinha não adianta. Você tem que olhar para a base, você tem que olhar para o seu hábito, você tem que olhar para a sua rotina, da hora que você acorda, da hora que você dorme. Faz aí um rastreamento, né? Faz um levantamento de como está a sua rotina, que você vai identificar vários probleminhas que você está alimentando ali no dia a dia, e isso está contribuindo para você piorar o problema, tá? E a fadiga, ela vem justamente disso. O seu sistema imune está 24 horas por dia ali lutando para te manter viva e te atacando ao mesmo tempo. Então, o ponto inicial é você olhar para esse sistema imune. É diminuir essa reatividade dele, desinflamando o seu corpo. Primeira coisa, desinflamou o corpo, melhorou a saúde do intestino, a imunidade ela vai entendendo que agora não precisa mais atacar seu corpo.
que ela agora vai voltar ao papel dela de nos proteger, mas sem atacar. Então, por isso, a sua fadiga. Não busque o café toda hora, com açúcar, tá? O termogênico, o pré-treino o tempo todo para se manter acordada, porque isso não vai te ajudar. Isso só vai mascarar o problema, não vai resolver. E você pode, inclusive, né, por exemplo, um cafezinho toda hora com um pouquinho de açúcar, isso vai te ajudar a ganhar peso. Vai aumentar muito a sua insulina, vai dificultar a queima de gordura, não vai te ajudar. Você vai ficar o dia inteiro cheio de picos de energia e queda, picos e quedas. E isso é péssimo, tá bom? Então, esse foi o tema de hoje. Convido todas a estarem aqui às 7 da manhã, de segunda a sexta-feira, nesse mês de agosto, que é o mês do nutricionista. Então, eu resolvi, ao longo desse mês, trazer para vocês pílulazinhas de conhecimento todos os dias às 7 da manhã. Durante 15, 20 minutinhos a gente vai bater esse papo. Quem puder assistir ao vivo, é bom, porque vocês podem trazer as perguntas, as dúvidas, os comentários. Mas se você também não puder assistir ao vivo, a live vai ficar gravada aqui no Instagram. Você pode assistir depois, pode deixar lá a sua pergunta, a sua dúvida. E se for uma dúvida muito específica, que você não queira colocar nos comentários, você pode me chamar lá pelo direct, que eu te respondo diretamente, tá bom? Um grande beijo e a gente se vê amanhã, às 7 horas.